Ok. Vão abrir o som, portanto temos que nos portar. Então, boa tarde. Agradeci o favor de colocar os fones, senão ficamos a falar sozinhos. Então, à partida, aquilo que eu gostava de vos dizer é que, como sabem, portanto, qualquer questão que queiram colocar, quem não tem fones, faz favor de se dirigir ali à recepção para os vir obter, e se porventura houver alguma questão que queiram colocar ao painel, façam favor de a colocar nos vossos telemóveis, que nós seremos alertados para satisfazer a vossa curiosidade. Portanto, eu, em meu nome, queria começar por agradecer, portanto, à Ordem, a possibilidade que nos dá de debater este tema, que para nós é um tema bastante interessante, e eu começava por fazer a minha própria apresentação para os senhores poderem ver quem são os cromos que estão aqui deste lado. Eu, na quarta-feira, participei num seminário semelhante a este, e aquilo que na altura me conheceram, fiquei conhecido como, por oposição aos startups, como hold-up. Portanto, eu, até hoje, portanto, a minha vida tem-se repartido entre uma atividade empresarial e uma atividade docente. Portanto, em termos empresariais, eu já colaborei em 8 iniciativas, portanto, em 8 empresas, 8 no ramo todas elas no ramo da consultoria dos serviços. Eu costumo dizer, por graça, que estou quase no patamar de empreendedor que é fixado nos Estados Unidos, que nos Estados Unidos só é considerado um empreendedor aquele que consegue levar à falência pelo menos 10 empresas. Eu ainda não estou lá, portanto, já resistem 2, portanto, 9. Vamos ver se eu consigo, com algum esforço, ainda tenho alguma idade para poder usar, ver se consigo atingir esse patamar das 10 empresas. Vamos ver, portanto, com alguma paciência. Ora bem, a última empresa que neste momento participo está portanto, patente aqui no vosso visor. É uma empresa que também se dedica à consultoria e, simultaneamente, sou cooperador de uma cooperativa de ensino universitário, que é a entidade instituidora da Universidade Autónoma de Lisboa, onde leciono empreendedorismo há 32 anos. Eu gostava de começar por vos dizer que comecei a minha atividade de empresário com 28 anos, portanto, estávamos exatamente aqui ainda há pouco a conversar sobre isso, e com 28 anos, portanto, aquilo que eu me recordo é que o aspecto mais importante para nós era arranjar um espaço. E um dos custos fixos que nós tínhamos que suportar era exatamente o espaço do escritório, para além dos salários, claro. E recordo-me que nessa primeira etapa, que durou alguns anos, bastantes anos, serviu para lançar 5 iniciativas empresariais com o mesmo grupo de colegas, mas eu recordo-me que aquilo que mais me fazia perder o sono eram os custos fixos. Eu lembro, por exemplo, as empresas que nós criámos, nós chegámos a ter um prédio em Alvalade. Eu, quando digo isto, dá-me vontade de rir, mas é verdade, chegámos a ter um prédio em Alvalade. Portanto, estão a ver os encargos que, em termos de encargos fixos, que quem queria avançar, portanto, com uma atividade empreendedora tinha que suportar, e as dores de cabeça que isto promovia. Uma vez concluído este ciclo de 5 empresas, as empresas seguintes, eu aceitei participar em mais iniciativas, mas com uma condição de fazer uma guerra acesa a tudo o que fossem custos fixos. E posso-vos dizer que nos últimos 15 anos, as duas das 3 entidades, 2 delas, nós trabalhámos 2 anos sem escritório. Portanto, o nosso espaço de coworking era os centros comerciais, recebíamos os clientes em salas de hotéis e muitas vezes fazíamos reuniões em casa dos sócios. Durante 2 anos faturámos quase 1 milhão de euros sem escritórios. E durante os outros, estas 2 empresas duraram 13 anos, e durante os outros anos a guerra foi sempre a mesma. Eu recusava-me a ter aquilo que se chama indiretos. Portanto, toda a gente na empresa, desculpem lá a expressão, entre comas, era para vender. Ou seja, o mercado tinha, todas as pessoas que estavam na empresa tinham que estar receptivas a poderem ser, cujo serviço deveria e poderia ser vendido, portanto, no mercado.
Ao nível do coworking, eu posso-vos dizer também que tive duas experiências, uma no Porto, a última, esta empresa que vocês veem aqui nasceu, teve a sua instalação na UPTEC, na Universidade do Porto, portanto um polo tecnológico da Universidade do Porto, foi lá que ela nasceu, e nas anteriores iniciativas, portanto, tivemos também no centro empresarial e nas Amoreiras, tivemos também uma iniciativa de coworking. Posso-vos dizer que, para além da partilha do espaço, com toda a franqueza, aquilo que a gente está habituado a falar nas vantagens do coworking, eu não senti essas mesmas vantagens. Portanto, daí eu achar que este debate que a gente aqui vamos ter é realmente interessante para, com clareza, sabermos o que é que esperamos, é apenas aluguer de espaço ou poderemos, através do coworking, fazer networking. Eu calmo já, pedia o favor aos meus colegas de painel de se identificarem, saberem quem são, para todos podermos depois partilhar as suas experiências. Helena, por favor. Bom, o meu nome é Helena Amaral, sou uma das sócias da Startover, uma empresa de consultoria processual com especialização no RGPD. A verdade é que não tenho a experiência de ser professor, mas tenho mais de 20 anos de experiência em consultoria, em processos, em gestão de processos, em formação. Aliás, a minha formação é jurídica, apesar de nunca ter exercido a área de direito, e sempre trabalhei em gestão de processos, nas grandes empresas, em multinacionais e, tal como dizia o seu professor, em startups também. É a segunda startup em que participo, com muito gosto, e pouco mais tenho a dizer. Muito obrigado, Carlos Gonçalves. Muito boa tarde a todos, o meu nome é Carlos Gonçalves, sou diretor-geral do Avila Spaces. Somos um centro de escritórios e um espaço de cowork e costumamos dizer que oferecemos o melhor dos três mundos. Temos o escritório físico, temos o escritório virtual e temos o cowork. Portanto, para quem não conhece o escritório virtual, é um serviço que é utilizado por empresas que não necessitam de espaço físico permanente, portanto, pessoas que costumam trabalhar em casa ou empresas do Norte que necessitam ter uma presença em Lisboa, não só uma morada, mas também um espaço para reunir com os seus clientes, com atendimento telefónico personalizado, usufruem deste serviço. Portanto, no fundo, era o tipo de serviço que o professor poderia utilizar quando tinha aquela empresa em que reunia no hall dos hotéis, nos cafés e, portanto, poderia fazê-lo, se tivesse necessidade, em centros de escritórios como o nosso. E estamos há 15 anos no mercado. Fundei a minha empresa com 28 anos, tal como o seu professor, e gosto muito daquilo que faço e tenho uma equipa maravilhosa a trabalhar comigo. Somos o espaço de trabalho mais premiado do país e tenho muito gosto em estar aqui convosco e partilhar aqui a nossa experiência e, nomeadamente, as vantagens de trabalhar num espaço de coworking, que não é mais do que, eu diria que um espaço de coworking não é só um conjunto de mesas e cadeiras em espaço aberto, é mais do que isso. E as empresas só terão vantagens em usufruir do espaço de coworking se tirarem partido de outras componentes, digamos assim, deste serviço que o Sr. Professor depois terá a oportunidade de introduzir aqui também. Muito obrigado. Portanto, para todos ficarmos com a consciência do que é que representa hoje este conceito de coworking, eu recolhi alguma informação que eu vou passar a partilhá-la. Segundo os dados da Global Coworking and Conference, em 2017, em todo o mundo, o espaço de coworking representa cerca de 11 milhões de metros quadrados, com 1,74 milhões de membros. A previsão para 2022 é que o número de membros suba para 5,1 milhões. A Cushman e Wakefield, eu presumo que uma boa parte, algumas pessoas aqui conhecerão, é uma empresa que se dedica ao ramo imobiliário, uma multinacional, monitoriza estes 11 milhões de metros quadrados que existem de espaço coworking em termos mundiais e produz anualmente aquilo que eles chamam o European Coworking Hotspot Index. E, no fundo, o que eles procuram com isto é acompanhar a evolução deste conceito em toda a Europa.
Da leitura deste relatório, o que eu concluí foi o seguinte: cerca de 40% do espaço de coworking está nos Estados Unidos e o restante espaço está dividido entre a Europa e os países da Ásia-Pacífico. Na Europa e na América do Norte, a cota deste conceito em relação à disponibilidade de escritórios total é de 2,1%. A cidade, em termos de cidades na Europa, a cidade de Londres e a cidade de Nova Iorque juntamente representam 22% da oferta total de coworking no mundo. Na Europa, a hierarquia, os 5 primeiros neste conceito são Londres, Paris, Estocolmo, Dublin e Copenhaga. A média europeia que se conhece de oferta para este tipo de espaços é de cerca de 2%, com Londres a disponibilizar cerca de 4,6%, ou seja, Londres tem, em termos de oferta, 1,1 milhões de metros quadrados, e Amsterdão, Paris, Estocolmo e Berlim são as outras 4 cidades europeias que partilham o top 5 em termos de oferta de espaço de coworking. Amsterdão salienta-se com uma oferta neste momento de 6% dos espaços disponíveis para escritórios. Lisboa ocupa o 37º lugar em termos de potencial de desenvolvimento destes espaços. Tem cerca de 50 mil metros quadrados disponíveis e representa cerca de 1% da oferta total. É claro que quem ouve estes valores, 1% de cota é uma coisa miserável. Só que a procura que tem nos últimos tempos que se tem verificado de escritórios deste tipo é de cerca, o acréscimo é de cerca de 9% ao ano. Ou seja, o potencial de crescimento é fantástico e é por isso que há um tão grande interesse em termos das imobiliárias sobre este tema. Ora bem, uma das razões pela qual se defende o conceito de coworking é a possibilidade de fazer networking. A mim, quando me perguntam, enfim, eu fico sempre um bocado preocupado quando dizem que não teve tantas iniciativas aqui como o senhor de lado, quer dizer que eu tenho mais cabelos brancos, o que é uma chatice, quer dizer, é agradável porque a gente recolhe experiência, mas é desagradável porque os anos vão passando. Mas quando as pessoas me perguntam, nas suas iniciativas empresariais, qual é em que é que repousa, digamos, em que é que repousa a possibilidade de sucesso quando intervém nesse tipo de iniciativas? Eu, em regra, a minha resposta é sempre a mesma. Fundamentalmente em 2 conceitos. Nas minhas próprias convicções, eu não acredito num empresário sem convicções próprias, nas minhas próprias convicções, e depois em tudo o que tem a ver com redes. Ou seja, a rede de pessoas que se juntam a mim e que acreditam têm as mesmas convicções que eu tenho, a rede de clientes que está disponível para comprar aquilo que eu vendo e a rede de parceiros que está disponível para partilhar comigo esses mesmos conceitos. Portanto, as redes são de facto hoje um fator fundamental para o sucesso. Eu recordo-me de um caso que acompanhei de uma empresa de tintas, uma grande empresa de tintas multinacional, que comprou uma empresa em Espanha. E eu perguntei ao patrão, o senhor, o equipamento é fantástico. Ele diz, não, a única coisa que eu comprei foi a rede de clientes. Ou seja, as redes que nós muitas vezes não temos em conta são de facto um ativo que não faz parte do balanço, mas é o ativo fundamental do sucesso de qualquer empresa. Então, o coworking, aquilo que se diz é que poderá potenciar a criação de redes. Para tentar encontrar razões para isto, eu li um artigo, foi publicado na Harvard Business Review, é um artigo de 2016-2017, em que a universidade concluiu que os espaços de coworking atingem níveis médios de desenvolvimento dos utilizadores que se aproxima de 1,6, no máximo de 7. Ou seja, estes espaços estão pelo menos um ponto à frente dos espaços tradicionais de escritório. A revista tentou constatar
a razão, o que é que obtecia, qual era a razão das conclusões que a Universidade de Harvard retirou. E fez uma série de entrevistas, não só a fundadores de espaços como a utilizadores, e concluiu 3 coisas. A primeira, os espaços de coworking, as pessoas que lá estão, reforçam o seu propósito. Ou seja, veem com mais significado o seu trabalho, e uma das razões é a cultura de entreajuda existente. Estamos a falar nos Estados Unidos. Hein? A segunda razão é que tem maior controle sobre o trabalho, pela autonomia e pela flexibilidade que conseguem. E a terceira é que se sentem parte de uma comunidade pela conectividade, socialização e sentimento de partilha. Estas 3 razões fazem com que nos Estados Unidos o potencial deste modelo de utilização de espaços esteja realmente a disparar. Ora bem, eu tenho aqui os meus colegas, já estou farto de falar, portanto eu queria começar por levantar algumas das questões. Começava pela Helena, e a primeira questão que eu lhe levantava fundamenta-se no seguinte: o Gallup Europe Institute diz que 70% dos portugueses gostariam de ter o seu próprio negócio, todavia a maior parte não arranca com esse negócio por medo da falha e por não terem capacidade, não se sentirem com a capacidade de abordar a incerteza. Por outro lado, uma empresa, que eu não vou dizer o nome, caracterizou os portugueses como sendo uma sociedade coletivista, com uma forte aversão à incerteza, com uma tendência feminina, não levem isto a mal, a tendência masculina é uma tendência que persegue um objetivo, a tendência feminina vê sobretudo o bem-estar, procura sobretudo o bem-estar nas instituições onde trabalha, não se bate pelo sucesso acima de tudo, que é, por exemplo, uma sociedade masculina tipo americana. Tem um perfil mais de funcionalismo público e o empresário em Portugal é visto como um patife, ou seja, qualquer empresário de sucesso em Portugal, à partida passa logo a ser um patife. E a pergunta que eu colocava à Helena era a seguinte: será que o empreendedorismo em Portugal é uma moda ou é um movimento para ficar? Este espaço de coworking podem ser utilizados para ultrapassar este sentimento de medo e de incerteza que leva muitos empreendedores a não darem o salto? Bom, o espaço de cowork é sem dúvida uma boa forma para utilizar o medo, para ultrapassar o medo e ser um grande empreendedor. Eu, apesar de nunca ter trabalhado diretamente em espaço de cowork, é aquilo que eu aconselho a todos os jovens que se chegam ao meu lado e dizem: eu gostava de iniciar o meu próprio negócio. Bom, primeiro, ainda bem que eles iniciam o seu próprio negócio, ainda bem que eles os fecham, ainda bem que eles não funcionam, porque o meu primeiro negócio também não funcionou. E quando não funciona, nós aprendemos imenso. Mas, num espaço de cowork, nós temos se correr bem, temos várias gerações, várias formas de estar, várias formas de pensar, e é assim que aprendemos a ser empreendedores. Eu não penso que o empreendedorismo seja uma moda. Na minha perspectiva, o empreendedorismo é, acima de tudo, uma forma de estar. Eu, por exemplo, sou muito pragmática. E, portanto, como sou muito pragmática, quando as coisas não funcionam, fecha-se e segue-se em frente. Faço uma pausa, olho para trás, vejo o que correu bem e o que correu mal. E, portanto, não vou repetir os erros. Mas é esse pragmatismo que faz com que os jovens empresários, não significa que sejam pessoas jovens, porque há jovens empresários com 60 anos e são muito bem-sucedidos. Portanto, o empreendedor tem que ter 2 formas de estar. Se tem medo, não tem que o ter. O medo não ajuda ninguém. Qualquer pessoa como o Carlos e como o seu professor, se algum dia tivessem medo, nunca chegavam onde chegaram. É preciso acreditar, arriscar, aprender com os outros, sempre. Estar sempre disponível para aprender, quer com um millennial que lhe diz: olha, eu só trabalho na área digital, quer com a pessoa de 70 anos que diz: mas isso a era digital a mim não me diz nada. Todos eles têm a sua forma de estar e a sua experiência com que aprendemos.
durante um tempo eu dei formação. E o que mais me agradava na formação era não só ensinar, mas como acima de tudo, aprender. Nós aprendemos imenso com os adultos a quem damos formação. Quantas vezes não me colocam questões que eu tenho dúvidas e, portanto, digo, vou pensar, mas depois lanço o desafio. Olha, da mesma forma que vou pesquisar, pesquisem também. E na aula seguinte, ou na formação seguinte, tudo aquilo que me trazem é um enriquecimento. Portanto, há uma partilha de ideias. E o espaço cowork pode ser bom para o empreendedorismo nesse aspecto. Ou seja, estamos a partilhar ideias e formas de estar. Mais ainda, isso para mim é o essencial, é o facto de eu ter no mesmo espaço várias empresas de várias áreas. Ver o nosso negócio apenas de um prisma técnico e só de um lado não é positivo. A coisa que melhor me aconteceu nesta empresa, onde estou, é termos duas pessoas de topo que pensam de uma forma completamente antagónica, porque alguém tem um curso de informática e tem um MBA em gestão, e porque alguém tem a gestão, a costela de direito e sempre trabalhou em gestão de pessoas, duas formas de estar, de pensar e de viver diferentes. E é isso que nos faz crescer. E é isso que nos faz chegar à situação certa e pesar os dois lados e perceber, não, agora ele tem razão porque está a ver de outro prisma. E o empreendedorismo tem que ter, acima de tudo, o empresário tem que ter uma coisa que eu acho fundamental. Ter noção que ser empresário não é o patife. Ser empresário é ter responsabilidade social, porque a temos. Não ter medo, acreditar no seu próprio trabalho, acreditem, não se chega a lado nenhum sem se trabalhar muito. Muito. E quando temos o nosso próprio negócio, não temos data para a reforma. Não temos. Mas se gostamos do que estamos a fazer, não nos temos que nos reformar e até estamos lá bem. E acima de tudo, não ter medo. Arriscamos, corre mal, voltamos atrás, corrigimos, seguimos em frente. É isso que faz com que os espaços cowork possam ser uma mais-valia, mas sem esta vontade de não desistir, não chega. Carlos, tem alguma coisa a dizer sobre este tema? Eu, ao contrário do que a Helena referiu, eu acho que o empreendedorismo é uma moda e acho que o empreendedorismo sempre existiu, desde sempre, mas hoje, do meu ponto de vista, fala-se demasiado em empreendedorismo e talvez estejamos aqui a viver uma moda do empreendedorismo no sentido em que toda a gente quer ser empreendedor. Qualquer miúdo que sai da faculdade ou que ainda está na faculdade vive, se calhar, um pouco ludibriado com as histórias do Mark Zuckerberg ou da história daquele americano ou daquele alemão que conseguiu vender a empresa por $1 bilhão e ficou rico. E, portanto, tenta-se vender, do meu ponto de vista, um pouco aqui gato por lebre e, como a Helena disse, nada se consegue sem trabalho e, portanto, acho que é importante, tal como nós falávamos há pouco, esclarecer, agora que se fala de empreendedorismo, começa-se a falar finalmente de empreendedorismo nos cursos de gestão, é importante esclarecer os jovens dos desafios que criar uma empresa representa. E, portanto, eu acho que isso é muito importante e do meu ponto de vista, julgo que alguém que cria uma empresa deve, acima de tudo, ter maturidade para o fazer. Ou não tem muita maturidade e tem alguém ao lado que o acompanha, ou então, se está sozinho, ou se está com um colega recém-licenciado que não tem experiência de vida, acho que é preferível trabalharem primeiro por conta de outrem, para depois, então, já com confiança e com maturidade e com experiência e com algumas redes de contactos, então, aí apostarem no negócio próprio. E nem toda a gente tem a potência, nem toda a gente tem vocação para ser empreendedor. E, portanto, a minha opinião é essa. Bem, de qualquer modo, eu aquilo que posso partilhar é que aquilo que aconselho normalmente as pessoas que têm a vontade de se lançar com a criação de novas entidades é que há um conceito fundamental que têm que aprender, é aprender a perder. Porque no empreendedorismo
perde-se muito mais do que se ganha. Nós perdemos, e quando ganhamos fazemos uma grande festa, dá a sensação que a gente só ganha. É mentira. Professor, é mentira. Desculpe interrompê-lo, eu acho que os espaços de coworking podem funcionar um pouco como barómetro até das tendências do empreendedorismo e percebermos se efetivamente as startups, se a longevidade das startups é alta ou se é baixa. Eu posso dar o nosso exemplo. Nós criámos a empresa em 2004, em 2008 tivemos um primeiro projeto piloto que não funcionou, retomámos o projeto em 2012, numa altura em que o país vivia ainda em crise, estávamos a sair da crise e essencialmente tínhamos empresas startup. E portanto as empresas chegavam à Ávila e algumas não tinham capacidade financeira para pagar 200 euros por uma secretária no centro de Lisboa, havia outras que tinham provavelmente essa capacidade, mas ao fim de algum tempo a empresa acabava. E portanto houve vários projetos que iniciaram lá que ao fim de algum tempo os projetos não resultaram. E portanto eu percebi depois, quando nós começámos a segmentar mais o nosso público-alvo para empresas já estabelecidas no mercado e, portanto, percebemos que o mundo das startups acabava por ser pouco interessante para nós, porque, efetivamente, muitas delas tinham bases pouco sólidas. E quando nós começamos a orientar-nos para empresas já estabelecidas no mercado e começamos a apostar mais na qualidade do serviço e a melhorar o preço, aí percebemos a diferença entre uma empresa que já está estabelecida no mercado, já tem 5, 6 anos, e aquelas empresas que contratavam aquele serviço mais barato, mas que mesmo assim muitas delas não se aguentavam. Carlos, dás-me licença, mas há uma coisa. Tu disseste uma coisa que é importante. Em 2012, quando havia crise, havia muitas startups. Eu acho que há uma confusão entre empreendedorismo e não arranjo emprego, vou criar a minha própria empresa. O facto de eu criar a minha própria empresa porque não arranjo emprego, não significa que eu seja um empreendedor e que saiba lidar com a criação de uma nova empresa, lidar com isso, trabalhar e, acima de tudo, será que eu fiz o estudo prévio antes de abrir a minha empresa para perceber se aquilo que eu vou oferecer tem mercado? Muitas vezes, nas alturas de crise, é quando aparecem mais startups. Porque as pessoas, olha, eu não arranjo emprego, e é uma tu também questão não, de sobrevivência, não é? É verdade. Eles têm que pagar contas e é uma questão de sobrevivência. Mas essa sobrevivência tem um prazo muito limitado. Sim. Porque ou tu sabes o que estás a fazer, ou se fazes por desespero, tem um prazo de 2 anos. Tu começaste a ter startups e depois... E em muitos casos era mais o coração do que a cabeça funcionava. Mas também eu partilho com 2 sentimentos. De um lado, não podemos dizer aos miúdos, entre comas, isto é um mar de rosas. Pá. Eu fartei-me de ganhar dinheiro. Pá. O que não é bem assim, quer dizer, para se ganhar dinheiro, teve que perder uma data de tempo, teve que cair várias vezes, levantar-se. Mas também não podemos dizer, isto é muito complicado, vocês não se metam nisto, isto é uma coisa, ou seja, o que é preciso, o que eu acho que é importante é consciencializar. Eu, por exemplo, no meu caso, eu tive alguns desafios para trabalhar para a iniciativa privada, para trabalhar para outros, com muito melhores condições do que aquelas que eu tinha, que tinha que pagar salários no fim do mês, e muitas vezes no fim do mês tinha que ir para casa e calar-me caladinho e não dizer à minha mulher que não tinha ordenado. Tinha que gastar o dinheiro que tinha junto anteriormente, porque eu era dos últimos a receber. Portanto, eu acho que não podemos nem complicar, nem descomplicar. Eu acho que uma via de empresário é uma via de uma enorme libertação, de uma enorme capacidade de realização pessoal. Sem dúvida. Eu posso dizer isto com conhecimento profundo de causa. É verdade. Eu não trocava a minha vida, aquilo que eu fiz, para ganhar o dobro do salário que me ofereceram a trabalhar para outros. Mas vamos lá ver, Sr. Professor,
quem corre por gosto não cansa. Não, mas ganhar Se nós dinheiro, gostamos do que família. fazemos, se nós gostamos do que fazemos, obviamente nós precisamos de viver, precisamos ganhar dinheiro, precisamos ter ordenado ao fim do mês. Mas quando estamos a fazer o que estamos, corremos riscos. E trabalhamos a dobrar e fazemos tudo o que é preciso. Claro. Eu não acho que seja necessário assustar os jovens com 28 anos, dizendo-lhes, olha, vocês vão ter alturas em que não vão ganhar o seu ordenado, certo? Mas também é preciso alertá-los, dizer, olha, não é um mar de rosas, não é, mas há situações boas. Se nós nos trabalhamos imenso. A maturidade depois leva os jovens a perceber, há situações ótimas. É porque a sensação que dá é que os early stage, ou seja, a primeira fase, a mim dizem-me isto continuamente, nós apostamos nos 3 anos. Toda a gente, não, nos Estados Unidos são 18 meses, daqui a bocadinho nós temos uma empresa de sucesso em um mês ou 2, isto não é possível, quer dizer, temos que ter bom senso. Eu acho que eu continuo a dizer, eu recomendo vivamente a todos os jovens quererem ser empresários, jovens independentemente, é uma vida fantástica, é de uma realização pessoal fantástica. E os espaços de coworking vêm contribuir um pouco para essa realização. O professor referiu há pouco que não teve uma experiência positiva num espaço de coworking. Eu percebo perfeitamente porque, como eu referi, do meu ponto de vista, um espaço de cowork não é um open space com mesas e cadeiras. Portanto, nós, no nosso caso, e há outros espaços de coworking em Lisboa que também fazem isso, nós promovemos eventos de networking. Nós temos empresários que decidiram criar a sua própria empresa, não têm a sua rede de contactos e que às 8 da manhã participam num workshop seguido de um evento de networking onde têm a possibilidade de conhecer outras empresas ali residentes, desde a empresa de contabilidade, desde o advogado, desde o web designer, que de outra forma, trabalhando em casa, não teria essa oportunidade. É um café que se toma, nós temos lá uma área lounge em que as pessoas, quem gosta de trazer o almoço de casa, também utiliza para almoçar ali, e portanto, informalmente e de forma pouco forçada, digamos assim, existe um networking que é saudável não só do ponto de vista pessoal, mas também do ponto de vista profissional, porque através do espaço de coworking e trabalhando com alguém que está ao lado, existe uma geração de confiança e oportunidade de negócio e de parceria. Agora, as motivações também são muitas. Há pessoas que temos os nerds, não é? O pessoal da tecnologia, que, acima de tudo, são introvertidos e eles vão para um espaço de coworking porque querem um espaço confortável para trabalhar. E, portanto, não se querem relacionar, não gostam de se relacionar com outras pessoas. Se calhar o espaço de coworking vai contribuir para que comecem a ganhar ali algumas apetências sociais, mas nós respeitamos essas pessoas, portanto, não tem que andar tudo ali a fazer networking, tudo em festa, a participar nos eventos, e portanto temos os introvertidos, temos os extrovertidos, mas só para concluir, a nossa experiência como espaço de coworking é muito gratificante porque, efetivamente, ao longo destes últimos anos, percebemos que a criação de redes e o networking que as empresas fazem ali, nomeadamente aquelas empresas que estão no início da atividade, acabam por contribuir para o crescimento dessas mesmas empresas, através de parcerias, sinergias, com negócios que se fecham entre eles, referências de negócios que eles passam entre eles, e de uma forma natural, completamente natural, porque as pessoas estão a trabalhar lado a lado, existe o respeito pelo lugar do outro. A grande vantagem também, neste momento, haver em Lisboa dezenas de espaços de coworking, é que há uns que funcionam bem, outros que não funcionam, outros que funcionam menos bem, e as pessoas podem escolher o sítio onde se sentem melhor. E portanto, o exemplo que posso dar, o nosso exemplo, é um exemplo positivo nesse ponto de vista. Eu ainda há pouco não referi este número, mas em Lisboa há 40 espaços de coworking, 14 no Porto, 2 na Margem Sul, 3 na zona de Cascais e 2 na área de Sintra. Portanto, há realmente já instalado aqui no nosso país uma grande diversidade de espaços dedicados a este conceito. Helena, como é que vê, nós estamos aqui uma amena conversa, mas o que é certo é que o tempo vai passando. Como é que vê a médio prazo o crescimento do seu negócio e que recurso pode vir a fazer? Não só que recurso, mas qual é a importância para si da constituição de uma rede, do conceito de rede, e que recurso é que se vê a ser uma utilizadora de espaços de coworking
com este objetivo, portanto, para reforçar o networking do seu negócio? Nós na Startover apostamos muito no networking. Nós somos grandes adeptos de networking. Nós vamos a vários eventos. Ter uma rede, digam-me o que me disseram, não há nenhum negócio, nenhum empreendedor consegue fazer com que o seu negócio cresça sem ter o mínimo de rede de contactos. Mínimo. Nós temos que ter o passo à palavra, como se dizia antigamente, é fundamental para o meu negócio. Eu posso ter uma ótima imagem, posso ser muito bom, mas se não houver alguém que diz ao meu cliente, eu já fui cliente deles, ou eu conheço as pessoas e sei a experiência que têm, portanto eu confio, isso não funciona. Tem que haver alguém. E nós apostamos muito no network. Mais ainda, eu acho que a rede de contactos, o passo à palavra, é que faz com que nós cresçamos. Nós participamos em várias ações, em várias associações. Eu, mais do que o meu sócio, mas vou a todas, como se costuma dizer, porque gosto. Mas mais importante do que isso, porque isso é ótimo para fazer crescer a empresa, é nós sabermos estar. Há um bocado estávamos-me a falar dos possíveis nerds que tinhas no teu espaço. Eu acho que hoje em dia há uma evolução. Já não há o... Nós antes olhávamos, por exemplo, para os informáticos, ou inclusive para os contabilistas, de uma forma em que eram pessoas que estavam no seu gabinete, fechadas, e que não falavam com ninguém. Hoje em dia é impossível. As profissões evoluem, os informáticos têm que estar nos clientes. E como têm que estar nos clientes, têm que saber interagir. Os contabilistas já não fazem só o IVA e o IRC, fazem muito mais do que isso. O contabilista hoje Portanto, é um consultor. Ele é um consultor que tem que interagir com o cliente. Cada vez mais. Cada vez mais. Ou seja, tudo isto, saber estar, saber falar, saber comunicar, saber prestar em espaços que tenham muitas redes, pode dar um impulso ao meu negócio. Mas e não no pode meu ser caso, qualquer... Não só fazer rede, mas mantê-la, também sabê-la manter. No nosso caso, deixe-me dizer que foi um dos maiores impulsionadores da empresa. Foram as nossas redes de contacto. Claro. O facto de nós irmos às reuniões, de estarmos com as pessoas, de falarmos, de sabermos estar. Saber manter essa rede. E aproveitar as novas tecnologias também, não é? Sim, porque sim. Nós temos hoje uma série de ferramentas como o LinkedIn, Este congresso é a prova disso. Temos uma aplicação aqui no congresso que nos permite explorarmos, se tivermos tempo a explorar, temos ali pessoas com quem nos possamos contactar, não é? Nós no Ávila, por exemplo, criámos uma plataforma que é um quiosque digital que temos lá no nosso coworking, temos a fotografia de todos os membros com uma apresentação de cada um deles e com a possibilidade de eu poder receber o contacto ou da empresa de contabilidade, ou do advogado, ou da empresa que faz o site. Repare, mas podem não estar lá o tempo inteiro. Nós temos mas estão lá. Mas têm a possibilidade de, através daquela plataforma, poderem ser contactados. Uma das formas que nós utilizamos para impulsionar, através do network, a nossa empresa, logo no início, houve uma pessoa que eu conhecia que tem um espaço de cowork, que me convidou, e eu fui a esse espaço de cowork dar um pequeno workshop sobre um determinado tema e apresentar a empresa. E ela disponibilizou aos utentes daquele espaço de cowork esse pequeno workshop e a apresentação da minha empresa. Eu não ganhei nada, entre aspas, ganhei muito. Eu naquele momento consegui contactos que não tinha. Claro. Tinha outros, aqueles não. Claro, essa é uma das vantagens. É uma das grandes vantagens do network. Mas a Helena trabalha na área da proteção de dados e eu acho que é muito importante, por isso alguns espaços de coworking, o professor falou aí de dezenas de espaços de coworking em Lisboa, não sei se alguns deles estarão em boa saúde. Porque aliás, a questão que eu gostava... A Ávila... Eu não trabalho com coworking. Já fiz referência, a Ávila é premiada como o melhor centro de coworking de Lisboa em 2 anos seguidos por uma entidade internacional. E a questão que se levanta é, qual é a receita de quem é premiado, de quem tem esta potencial, qual é a receita para um espaço de coworking, para o proprietário do espaço e para as empresas que escolhem esse espaço para, não só por uma questão de flexibilidade e de custo, mas também melhorarem o seu networking. Qual é o segredo? As empresas são feitas de pessoas e, portanto, eu sou a face mais visível do Ávila Spices.
E, portanto, eu tenho uma equipa maravilhosa a trabalhar comigo. 2 das minhas colaboradoras estão ali no Centro de Negócios, nós fomos convidados pelo Congresso para dinamizar o Centro de Negócios e, portanto, o fator número 1 são as pessoas. E, portanto, tenho uma equipa fantástica. Depois, a questão da privacidade. Nós há pouco falámos, quem trabalha num espaço de coworking tem o laptop ligado, quem está atrás pode ver o que é que está à frente, enfim. É fundamental o espaço de coworking não ser só um espaço aberto. Nós temos um espaço aberto com secretárias, temos um espaço aberto tipo Starbucks com mesas redondas onde as pessoas podem trabalhar de forma mais informal, mas se necessitarem ter uma reunião de trabalho ou uma reunião com o cliente, nós temos escritórios privativos. Se tiverem necessidade de trabalhar em equipa, nós temos gabinetes. E, portanto, é fundamental para que um espaço de cowork tenha sucesso ter aqui vários ambientes para responder a diferentes necessidades das empresas. Nós temos empresas que começam connosco num espaço de cowork, mas depois evoluem para um escritório privativo. Depois, se essa empresa cresce, pode até voltar a contratar espaços de cowork. Portanto, essa diversidade é absolutamente essencial, aliado ao serviço que se presta. Portanto, ter pessoas profissionais. Nós não somos uma empresa do ramo imobiliário, não nos limitamos a arrendar espaços, nós estamos a prestar um serviço a estas empresas. Serviço de recepção, de atendimento, de facilitação do networking. Se alguma empresa chega ao mercado português e precisa de contratar uma empresa para implementar o GDPR ou fazer consultoria na área de gestão ou uma empresa de contabilidade, nós temos essa rede, porque temos cerca de 500 clientes e utilizamos essa rede de contactos que temos para ajudar as empresas que estão lá connosco. Significa que o Carlos tem, por exemplo, eu vou ser sincera, no nosso caso, nós somos um bocadinho barulhentos a trabalhar. Nós fazemos muito brainstorm e somos um bocadinho barulhentos. E eu necessito de um espaço fechado, com uma grande janela, com muita luz, sim, mas fechado. Precisamos de privacidade. Absolutamente. Absolutamente. É, isto não quer dizer que eu não faça network. E por isso é que há espaços de coworking que acabam por não ter sucesso, porque de uma forma quase naif, mas isso faz parte do processo, não é? Acham que o cowork é o futuro do trabalho, quando não é o futuro. O cowork é uma das